todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Bitencast. Hoje vamos falar sobre teste de invasão na perspectiva de quem consome. E quem vem falar sobre esse tema é o Thiago Mouza. Então, Thiago, muito obrigada aqui em nome da Bitensec, né? A gente agradece por você ter aceito esse nosso convite. Só para comentar um pouco sobre o Thiago, né? Ele tem 22 anos de experiência na indústria de segurança da informação, já liderou grandes empresas como o SANS Instituto, Qualys e mais recentemente a Simulate da América Latina. O Muzi iniciou sua carreira em cyber em 2001, sendo consultor de grandes empresas da época. E para contar um pouco mais sobre essa trajetória, o que te fez entrar nessa área, né? Você já havia comentado aqui nos bastidores que você já atuou sempre nessa área desde muito novo. Então conta um pouco sobre você e aí a gente já inicia o nosso bate-papo hoje, que é sobre esse tema super relevante, que é o teste de invasão na visão de quem consome. Então é com você, Musa. Olá, Jéssica. Tudo bem? Bom dia. Muito obrigado aí pela apresentação. Muito obrigado pelo convite da B10Sec também. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto aí lisonjeado vocês terem lembrado de mim e a gente poder estar junto. Como você comentou, eu comecei em 2001 na indústria de segurança. Na minha vida inteira eu só trabalhei com cyber e eu já comecei muito próximo da área de segurança ofensiva, né? Então, pen test, enfim, na época, né, ethical hacking e outros termos ainda nem existiam, e eu sempre convivi com isso, né, durante um bom tempo. Tive a oportunidade de atuar no início de carreira mais como pen tester e depois, né, assumindo algumas posições de liderança, em especial o Spider Labs. Eu acho que talvez uma das experiências mais relevantes que eu tive dentro dessa área de segurança ofensiva. Enfim, hoje eu vejo, né, acompanho o mercado já há algum tempo, eu acompanho bastante essa parte do pen test, e a minha intenção nessa conversa era falar justamente sobre do ponto de vista de quem compra, né, de quem consome o pen test, porque eu acho que tem muito material, né, sobre a parte de pen testing, definitivamente pessoas muito mais qualificadas, né, e com conhecimento técnico muito mais profundo que eu para falar da parte de quem executa, mas olhando do ponto de vista de negócio, né, eu acho que o pentest ele é muitas vezes mal compreendido, mal utilizado, mal comprado e talvez até mal selecionado, né, nos diversos clientes com quem eu converso, com quem eu atuo, né? E aí eu começaria com o seguinte, né? Esses dias eu estava mexendo nos meus backups aqui, arrumando, enfim, aquela fase da vida que você arruma tudo, e aí eu achei uma imagem, eu estava até procurando para trazer aqui para o webcast, mas e a imagem era muito simbólica. O cara falava assim: quando me dizem que querem comprar um pen test, e aí ele abre uma matriz gigante aonde você tem compliance, você tem regulação, você tem teste de validação de segurança, você tem... O pen test ele serve para uma gama de coisas diferentes, né? E é reduzido em uma palavra só. A pessoa quer um pen test, tá, mas o que você efetivamente quer, né? E aí eu vou começar falando sobre o que o pen test não é, né? Muito recentemente eu tive uma conversa com um cliente e esse cliente né, enfim, entregou o resultado. Era um escopo grande com um tempo curto de execução. Tá? Ele falou: não, então você está me garantindo que nesse sistema aqui que você não achou nada, não tem nada. Eu falei: não, cara, isso não é um pen test. Pen test eu tenho uma janela de tempo, você me deu um escopo, a gente executou e achou o que conseguia nessa janela de tempo, né? Então, o que o pentest não é? O pentest não é um teste exaustivo de todas as falhas que você tem no ambiente. Eu acho que esse é um primeiro ponto muito relevante. E eu costumo comentar muito também uma frase que eu aprendi lá na minha época de M4U, quando eu era CISO. Tinha um gestor de produto que ele falava assim: desejos, como que era? Desejos infinitos e recursos escassos, né? Então, o hacker e quem quer invadir, em geral, não tem, né, o problema de tempo, né? Ele tem a possibilidade de ficar ali o tempo que ele quiser, ele não tem pressa, em geral, para chegar no seu objetivo. Claro, né, existem diversos casos diferentes, mas um pouco de uma questão genérica. Quando você contrata o pentest, existe uma janela de tempo, né? Você está remunerando alguém por um serviço para ser executado em determinado tempo. Claro, quem está ofertando o pentest deve adequar, né, esse tempo ao escopo que foi dado, sem sombra de dúvida, mas aí do lado do cliente sempre entra o limitador do budget, né? Então, o cara quer gastar pouco e quer testar muito, que são coisas incompatíveis, né? Se você, né, parar para pensar, outro dia eu estava tendo uma discussão um pouco mais técnica e o cara falou: cara, você não tem como testar, se não me engano, enfim, vou botar aqui 10 URLs
em uma semana de teste, né? Se você for dividir quantas horas você vai gastar com cada URL, né? Claro, ainda que você tenha uma aplicação simples ou uma aplicação que você não tem muitas páginas para testar, é muito pouco tempo por URL, né? E eu acho que quem está comprando muitas vezes não pensa nisso. A visão é, cara, não, deixa eu botar o máximo de escopo aqui e depois faz uma briga por preço, né? Que eu acho que é um outro grande problema da indústria, porque, de novo, eu acho que você tem N necessidades diferentes que precisam ser mapeadas do ponto de vista de quem está contratando, de quem precisa trazer o pentest, né? E aí a primeira pergunta que eu costumo fazer quando eu vou conversar com quem está contratando, seja o gestor, ou seja, né, o responsável pelo projeto, é o seguinte: qual é o seu objetivo? Né? Tudo bem, você quer um pentest, legal, mas assim, o que você quer? Qual é o seu objetivo? O que você espera receber como resultado desse contrato que você está fazendo? E aí as perguntas são as mais variadas, as respostas são as mais variadas, né? Aí, de novo, exemplo, a compliance, eu quero atender o PCI, eu quero atender uma regulação do Bacen, ou eu quero atender algum requisito específico. Em geral, quando o pentest é drivado por compliance, segurança não é o ponto principal, né? Raro, muito raro, né? A contratação de compliance ela tem como objetivo trazer a questão de segurança. Diga aí, Chega. É interessante isso, Musa, porque quando a gente às vezes é contratado para questões de compliance e o cliente fala que era um teste de invasão, mas na verdade ele quer uma análise de vulnerabilidade, né? Então, bom, provavelmente, quer dizer, com certeza você deve ter enfrentado essa confusão que existe no mercado. E como é que você enfrenta isso, né, Musa? Aquele cliente que quer um teste de invasão, mas na verdade ele precisa de uma análise de vulnerabilidade por questão de compliance, e muitas vezes o cliente contrata um teste de invasão e no final ele acaba recebendo uma análise de vulnerabilidade, né? Abaixo da expectativa. Como é que você enfrenta essas situações aí, Musa? Então, são dois pontos, aí eu vou pegar carona no que eu estava falando, que é a primeira parte dessa pergunta, né? Então, o teste drivado por compliance, ele, em geral, ele tem o objetivo de ticar um box, né? Cara, tá aqui, eu atendi, inclusive, quanto menos falha você encontrar, mais feliz é você, né? Ele não está preocupado em realmente trazer a segurança do ambiente. O que é muito ruim, porque o compliance deveria, né, em geral, quando ele pede pen teste, é porque ele quer segurança, né? Claro, pode ser PCI, a privacidade de dados, enfim, e você vai ter outros regulamentos que vão pedir por outros motivos, mas o motivo do compliance é querer o resultado. E quem está do outro lado contratando, ele quer só um checkbox. Essa questão de análise de vulnerabilidade versus pen teste, eu não vou entrar muito no mérito, tá? Técnico das diferenças, né? Mas assim, eu acho que a gente poderia, de uma maneira muito alto nível, isso impacta em tempo, que impacta em custo, né? Que impacta na atividade que você vai executar. Uma análise de vulnerabilidade seria uma tarefa totalmente automatizada e o pentest pressupõe que você tenha uma ação manual, tá? Sendo bem simples e não entrando aí, não quero entrar nessas discussões. Eu acho que o primeiro ponto, né, de uma boa pré-venda é você tem que educar o cliente, né? Eu parto do princípio de que realmente a grande maioria, né, que solicita, que está requisitando, ela não tem clareza do que ela quer. Não é que ela não entenda. Ela pode, você perguntar para ela o que é um pen test, você tem, aliás, se você perguntar se quer pen test para nós quatro aqui, eu acho que cada um vai dar uma resposta que não vai ser exatamente igual. Se a gente se gravar sem se escutar, vai sair com uma resposta diferente. Esse não é o ponto. O ponto é o seguinte: é entender o que você efetivamente precisa, né? E aí, a segunda parte da sua pergunta, né, que é essa questão de vender pentest para análise de vulnerabilidade e vice-versa, eu acho que esse é um outro grande problema da indústria hoje, de quem está contratando, é a falta de clareza nos requisitos que ele tem para aquele pentest. Né? O famoso comparar banana com banana, né? Enfim, laranja com laranja. Isso é muito difícil do ponto de vista de quem presta o serviço, porque quando o pedido ele é mal especificado, e isso talvez seja 95% dos pedidos de pentest, né? Quando você faz um processo de compra, você tem que pegar 3 fornecedores, 4 fornecedores, né? Ou mesmo um RFP, né? Licitação eu acho que mais ou menos, assim, algumas licitações são mais profundas, outras não, mas você efetivamente escrever e descrever um pentest, diferenciá-lo por qualidade, é muito difícil.
né? Não é uma tarefa simples, assim. Você fala assim, cara, hoje, senta aí e escreve uma descrição, né, um requisito de pentest para entrar no RFP, onde você deixe claro que você quer qualidade, cara. Não é uma tarefa fácil de você fazer. Ou seja, né, essa dificuldade do pentest versus análise de vulnerabilidade, eu tento tratar muitas vezes no nível de educar o cliente entre as diferenças entre o que é um, o que é outro, né? E ele poder justamente diferenciar essa qualidade da entrega. Diga aí, Mário. Musa, bacana você colocando, e eu estava pensando aqui, né, no que direciona, né, a contratação do serviço, né, de um pentest, e você comentou, né, do compliance, de um PCI, de um Bacen, né, e e a dificuldade até muitas vezes, né, quem vai contratar um pentest, porque o PCI exige, então tem que contratar e mal sabe o resultado que aquilo vai dar, né. E aí, pensando um pouco nas pessoas aqui que estão nos ouvindo, né, que tem tanto pessoas de cyber e de privacy também, como que o pentest pode ajudar num processo desse, né, de uma equipe de cyber, talvez seja mais claro, mas para um DPO também, né? Como que o pentest ajuda o DPO? Porque às vezes a gente percebe que fica o DPO colocar, não, pentest é responsabilidade de segurança e ele nem vê um resultado disso. Eu queria entender, isso vai trazer um resultado para a privacy também? Vai trazer um impacto para a privacy, né? Então, aí eu volto para o que eu comentei anteriormente, que é o cliente entender qual é o objetivo dele, né? Que é, em geral, a primeira pergunta que eu faço, né? Muitas vezes o cara chega, explica, eu diz o que ele quer, e aí em geral, minha primeira pergunta é, tá, mas qual o seu objetivo? O que você espera receber? Por quê? A gente está falando de compliance, tá? Mas outro dia, uma outra conversa com o cliente, ele especificou super bem o pen teste que ele queria, cara, assim, super bem. Falou, não, eu quero que você, né, um teste de mobile, eu quero que você teste a lógica da aplicação, eu quero saber se é possível executar fraude, eu quero que você, cara, abra a aplicação e veja problemas de injeção de código. Ele falou, sim, ele fez uma puta descrição, né, era um teste bem complexo. Eu falei, cara, não, legal, a gente pode fazer esse teste sim, mas você tá imaginando assim, são pelo menos uns 2 meses de teste, né? Aí o cara, não, peraí, 2 meses de teste? Eu falei, que você está pedindo são pelo menos uns 2 meses de teste. Era um teste bem profundo e bem complexo. O que não seja 2 meses vai ser alguma coisa dessa ordem de grandeza, né? Cara, não, estava pensando em 10 dias. Oi, cara, entendeu? Então, assim, qual é o objetivo? Né? Daí você perguntou de privacy, etc. Né? E o pentest ele pode atender diversos objetivos diferentes. Né? Então, o mais comum, eu quero que você faça como se você fosse um atacante. Eu acho que talvez essa seja a resposta mais comum de quem contrata um pentest. Não, eu quero que você faça como se fosse um atacante. Tá bom, mas a gente tem um problema fundamental nesse seu pedido, que é o tempo. Né? O atacante não tem tempo e o meu tempo custa dinheiro. Então, quando for executar o teste, você vai estar remunerando especificamente por esse tempo de alguém, né, fazendo o teste. Como é que a gente vai tratar essa variável? Né? Porque a resposta de que eu quero que você veja como atacante, cara, ela é super válida, mas esse detalhe faz toda a diferença do mundo. Né? O atacante pode ficar 3 meses olhando para o seu ambiente. Você vai me pagar 3 meses para fazer isso? E aí você perguntou de privacy, né? Na realidade, né, então, sim, o que é o teste de invasão? Né? E aí você tem vários tipos de testes diferentes. Né? Você vai ter um teste de aplicação móvel, como eu comentei, teste de infraestrutura, seja ele interno ou externo, né? Agora, teste em nuvem, que é um outro tipo de teste, API, né, está se tornando, obviamente, cada vez mais comum na API. Isso para não falar da parte de OT, que eu não vou nem tocar nesse assunto, que definitivamente não é uma área que eu tenho, né, um conhecimento grande. Eu realmente diria que 99% da minha experiência com Pentest está muito ligada a IT e não OT. Né? O teste de invasão, no final das contas, né, ele vai tentar executar o maior número de testes e validações naquele tempo definido. Sendo que você pode direcionar um pouco melhor esse tipo de esforço. Exemplo, né? Assim, essa era uma abordagem que o Spider Labs tinha, que eu acho ela muito válida. Ele trata o teste de aplicação com uma, não vou nem dizer lógica, com um objetivo muito diferente do teste de um teste de rede.
Um teste de rede é o seguinte, cara, eu quero ir em profundidade. Então, eu não vou testar todos os possíveis testes, eu quero encontrar uma falha. Quando eu encontrar uma falha real, eu vou explorar essa falha e vou tentar penetrar nesse alvo. E a partir dali, você vai penetrando. Então, um teste de rede, conceitualmente, né, e eu gosto dessa abordagem que o Spider Labs tem, o TIM, enfim, eu quero ir em profundidade, eu quero encontrar uma... Então, não é um teste exaustivo. Eu não estou garantindo que você não tem outras falhas externas no seu ambiente. Eu quero encontrar uma. Eu, como atacante, só preciso encontrar uma. Mas o teste de aplicação, ele já tinha outro intuito, né? E aí o teste de aplicação, a indústria tem esses termos white box, black box, gray box, enfim. Na visão, né, que eu particularmente também concordo, um teste de aplicação, ele tem que ser sempre o white box, ele tem que ter sempre um usuário, e ele sim vai tentar executar o maior número de testes possíveis dentro daquela janela de tempo definida. Então, ele já tem uma abordagem, né, de buscar falhas conhecidas em aplicação dentro daquela janela de tempo, que é diferente de um teste, né, como eu comentei, de intrusão de rede. Agora, essa metodologia, você tem N metodologias diferentes hoje para pentest. Você tem o OSSTM, você tem a metodologia do Offensive Security, você tem, enfim, diversas abordagens diferentes, e muitas vezes quem compra, e voltando para quem está contratando, nada disso, e talvez ele nem tenha que entender tanto, né? Mas aí ele precisa saber escolher o provedor certo que vai ajudá-lo a chegar no objetivo, né? E aí eu volto para mim, para a questão que é o cerne do lado de quem está comprando, né? Qual é o objetivo desse teste? Aí pegando, para não deixar de responder a sua pergunta sobre o DPO, né? O ponto de vista de privacy, esse cara está preocupado com privacidade de dados, então ele está preocupado com alguém acessar esses dados da maneira que não deveria, né? Em geral, isso pode ir um pouco mais para a aplicação, mas com cloud pode ser um bucket aberto na nuvem, né? Você pode, enfim, então afeta o DPO, sim, mas ele vai querer contratar um teste focado, né, na exploração ou num vazamento de informação. E esse teste precisa ser desenhado para atender a esse objetivo, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né, sob a ótica de quem está contratando, que muitas vezes não fica claro. Diga aí, Mário. Eu acho que você colocou alguns termos, né, Musa, que são termos bem usuais, e eu acho que para o nosso público aqui também deixar mais claro, que eu acho que é super importante, o que significa realmente black box, gray box, white box, e se tem outros termos, né? Acho que é um conceito que a gente pode ajudar a deixar os nossos ouvintes aqui, deixar mais claro para eles, né? Claro. Eu, particularmente, eu sou pouco preciosista com relação a esses termos, porque eu acho que os termos, muitas vezes, eu já vi pessoas confundirem completamente o que é uma coisa e o que é outra, e aí eu volto para o entendimento. Esquece o termo e me explica o que você quer, né? Mas, conceitualmente dizendo, o black box é um teste onde você não tem nenhuma informação prévia, né? E aí, cara, para quem quer ser mais detalhista, essa nenhuma pode ser nenhum escopo, você tem que descobrir, só tem o nome da empresa e você vai descobrir toda a superfície de ataque, ou ele pode simplesmente ser, eu te dou um escopo de uma rede IP, ou eu te digo qual é o URL, ou qual é a aplicação, e você testa aquilo sem nenhuma informação prévia. O gray box seria o meio do caminho, né, entre o black e o white, e aí há quem diga que, não, se eu estou te passando os IPs, é gray box. Tá bom, assim, de novo, irrelevante, mas e há quem diga que não, com gray box você vai ter um usuário com informação limitada, ou eu vou te passar, sei lá, o swagger da minha aplicação, mas não vou te dar o usuário, entendeu? Assim, mas o gray box ele seria, né, um pedaço da informação, e o white box seria você fazer o teste com informação total, né? Seja o que você precisa, é um usuário na aplicação, é a documentação da aplicação, né? E aí a questão não está nos termos, mas, né, no objetivo. Por quê? Quero botar uma aplicação em produção, tá? Sou gestor, né, enfim, de uma empresa, estou colocando uma aplicação em produção e eu quero fazer um pen teste para garantir que essa aplicação que eu estou colocando em produção, ela vai entrar de maneira segura. Cara, é fundamental que você abasteça o pentester com o maior número de informações possíveis sobre aquela aplicação. Porque, para quê? Para que ele gaste tempo com teste e não com levantamento de informação. Para que você use melhor esse recurso, esse budget que você tem alocado ali, para você extrair daquele teste, né? Se o meu objetivo é esse, então, cara, dá tudo. Documentação. Você quer sentar com o meu
com o meu desenvolvedor e tirar dúvida. Cara, se tiver alguma dúvida sobre aplicação no meio, vamos criar aqui um bate-papo, um canal no Slack e pergunta tudo que você precisar perguntar, porque o meu objetivo como gestor é que você gaste o máximo de tempo testando, não levantando informação, não adivinhando as coisas ou pegando informação, né? Jéssica, eu sei que você quer fazer uma pergunta, só para eu fechar, assim, eu quando era CISO, eu passei por uma situação desse tipo, aonde eu queria fazer um teste, eu estava fazendo um teste de rede interno, né, da minha empresa, mas o meu objetivo maior era chegar na informação mais importante da empresa, que não estava no AD, ela estava dentro de né, você tinha que descriptografar usando uma chave de HSM, né? E aí eu dividi esse teste em etapas. Eu falei, cara, esses dias aqui, você começa sozinho, você vai no teu ritmo, ver até onde você chega. A gente faz um checkpoint aqui, se não me engano, é terceiro, quarto dia de teste, não lembro mais agora, obviamente, já tem muitos anos. E a gente sentou ali e falou, cara, legal, você levantou isso aqui, tá ótimo. Agora eu quero que você se foque em descriptografar essa informação do banco de dados no HSM. Então, primeira coisa, você precisa... O que você precisa, né, com quem você quer sentar? E aí ele, não, beleza, chegou até a informação, mas na parte do HSM era complexo a lógica. Eu falei, cara, beleza, o que você precisa de informação? Chamei o cara do HSM, o cara que entendia tudo, discutiu, passou uma manhã ali entendendo os detalhes, e aí ele finalizou aquela janela, porque eu só tinha um recurso para contratar o cara por X tempo. Então, era ele, se tivesse dentro da minha empresa, que era, né, a simulação de um atacante interno, ele teria muito mais tempo no meu ambiente para fazer. Então, assim, esse tipo de raciocínio que muitas vezes, né, quem está contratando o teste acha, não, se vira aí, eu não vou te falar nada. Mas você quer justamente validar a sua aplicação, entendeu? Não faz sentido. Perdão, Jéssica, diga aí. Não, que isso, moça, muito bem explicada, né? Você falou de falhas há pouco, né, moça? E quando a gente fala de falhas, a gente fala também dos riscos, né? Para explicar um pouco aqui para os nossos ouvintes, quais são os principais riscos que podem ser mitigados por meio de um teste de invasão bem-sucedido? Você está colocando essa aplicação em produção. Ele pode endereçar os riscos de você ter essa aplicação manipulada, ou enfim, você pode endereçar um problema, né, que seria causado por essa aplicação. Você está fazendo um teste no ambiente de cloud, você pode estar mitigando o risco de exposição da informação, enfim. Então, eu acho que o endereçamento dos riscos, ele está muito ligado ao cenário que você vai executar esse pen test, e aí, de novo, a necessidade que você tem em relação a esse pen test. Uma segunda pergunta aqui, moça, que é sobre os benefícios, né? A gente sabe que a gente faz muito isso, né? E eu queria ouvir de você, assim, quais são os principais benefícios, né, de realizar um teste de invasão regularmente no ambiente de rede, por exemplo, né? Porque às vezes tem aquelas empresas que contratam um teste de invasão e acha que nunca mais precisa de voltar lá, né? Então, qual a importância de contratar um teste de invasão de forma regular? Então, eu acho que essa é uma ótima pergunta, né? Porque eu já vi cliente querendo contratar um pen test, né, onde ele queria fazer teste 4 vezes no ano no mesmo ambiente, né? Cara, mas seu ambiente muda tanto assim para você fazer 4 testes no ano no mesmo ambiente, né? Então, assim, o teste regular, então aí, né, a questão do pen test, de novo, sobre os benefícios que o pen test pode trazer, né? Eu acho que os benefícios, eles estão muito ligados ao seu caso de uso. Então, aí você tem pen teste recorrente. Se você tem uma aplicação que ela sofre, cara, diversos updates ao longo do ano, né, dentro do seu ciclo de desenvolvimento seguro, testar a aplicação deveria fazer parte. Para toda mudança, certamente vai ser inviável. Mas você ter essa aplicação, se ela se altera várias vezes naquele trimestre, você fazer um teste 4 vezes por ano pode fazer sentido, porque as alterações são relevantes, né, ou não, você precisa entender um pouco melhor. O outro lado é o seguinte, eu quero ter pen teste recorrente, mas eu vou ter pen teste recorrente em ambientes diferentes. Eu vou executar um pen teste externo, e hoje, assim, eu acho que você tem o pen teste, ele entra em conjunto com diversas soluções, né? Eu acho que essa visão de teste contínuo, né, que cada vez mais está se tornando comum, né? E aí pode ser um ASM que está fazendo o teste de superfície de ataque externo, né? E ele vai estar continuamente validando o seu ambiente. São testes complementares, né, à execução do pentest. O pentest, por natureza, ele pressupõe que você tem um especialista que vai manualmente
usar de todo o conhecimento dele de segurança ofensiva, né, e quebra dessa segurança, né, porque o pentester, no final das contas, ele é um especialista em quebrar a segurança. E ele vai manualmente, algo que ele, né, que uma máquina, né, não deveria ser capaz de automatizar, embora diversas dessas tarefas sejam automatizáveis, o conhecimento, né, a concatenação, porque muitas vezes para você chegar numa falha relevante, você precisa encadear 4, 5 falhas diferentes, né? E quando essas falhas são lógicas, do tipo, cara, sei lá, você explorou um código remoto, caiu, mas aí você precisa escalar privilégio, e aí você vai validar quais esses sistemas. Isso é simples, assim, né? A falha pode ser automatizável. Mas quando você tem que fazer uma junção de olhar um pouco de engenharia social para, né, levantar informações, essas informações vão te dar alguma pista sobre quem são os usuários daquela aplicação, e você tem que juntar 4, 5 informações de problemas diferentes para chegar no lugar. Eu acho que a gente ainda está longe de automatizar esse tipo de abordagem, né? Então, daí voltando para a sua pergunta, né, os benefícios que o Pentest pode trazer, eles vão estar muito ligados ao caso de uso, né, que você está realizando esse Pentest. Muitas vezes o cara quer usar isso para, por exemplo, pleitear orçamento, né? Eu já vou passar aí para vocês, deixa eu só fechar esse raciocínio aqui. O cara está sem orçamento na área de segurança e a alta gestão não está sensível em relação à questão da segurança. E, cara, só que aí entra também um outro problema que eu acho que a gente tem, que são as pessoas de segurança hoje que entendem do negócio, né? Como segurança era um nicho muito, muito, muito isolado, agora que está crescendo, é muito difícil, eu acho, para a grande maioria ainda dos security practitioners entenderem do negócio, né? Mas aí você identifica o que é relevante para o CEO, né? Para o CEO, aquele ponto é o ponto mais relevante. E aí você vai e usa o Pentest para provar para ele que hoje o que você tem ali efetivamente de barreiras de segurança não protegem, né, o seu business, né, o risco do seu business em relação àquilo. É uma maneira de você, talvez, pleitear orçamento internamente. Outra forma, eu já vi, por exemplo, muito CISO que usa para priorizar. Cara, cheguei, o negócio está uma zona, eu tenho, coisa pra cacete para fazer aqui. Por onde é que eu começo? Cara, eu preciso começar pela visão bunda na janela, né? O que tá mais perigoso aqui que eu preciso cuidar agora? Eu vou fazer um pentest, vou entender qual o caminho que esse cara vai executar. E aí, né, assim, uma das maneiras que você poderia estar falando do pentest recorrente, né? São, cara, beleza, eu fiz esse teste, vou corrigir esse caminho que o pentester, né, executou e vou fazer outro pentest. Né? Não para validar só isso aqui, mas para ver se não tem outro caminho que ele pudesse executar. E aí eu vou corrigindo a minha bunda na janela de acordo com as falhas que o pentester foi explorando. Né? Assim, de novo, né, eu acho que tudo volta para o caso de uso que você está aplicando o pentest no seu ambiente. Perdão, chega. Perfeito, Musa. Uma dúvida aqui, né? Hoje bom, pelo menos assim, a gente tem seguido, né, por uma linha que é integrar um pouco daquela visão do Threat Intelligence com o Pentest, né? E como é que você enxerga isso, Musa? Ou seja, imagina que a gente atrela, né, o Pentest com essas questões, principalmente de vazamentos credenciais, né? Que acaba acontecendo muito, né, hoje em dia. E como é que você entende que a importância dessa relação, né, do teste de invasão, do teste de intrusão, mais algumas práticas da parte de Threat Intelligence, né? Daí você já pulou pro lado do pentester. Mas tudo bem. Eu acho o seguinte, para mim, o que você está falando e o OSINT estão muito relacionados, né? Eu vejo, assim, o OSINT, ele pode ser executado de maneira, vai de novo, né? Tô pegando uma área ali, o que é o OSINT, né? O OSINT é o levantamento, Open Source Intelligence, né? Vem a sigla e seria esse levantamento de informação. E aí, Threat Intel e OSINT, dentro da ótica que você está colocando, Chiga, eu acho que eles estão muito próximos, né? Pode fazer parte do OSINT você ir num leak de database, você fazer um levantamento de usuário via LinkedIn, e buscar essa informação, né? O que eu acho que o Threat Intelligence traz para a empresa e para o negócio, né? Que para mim foi a menina dos olhos quando eu conheci um pouco melhor de Threat Intelligence, é a capacidade de você direcionar investimento interno, né? Porque a segurança é um certo enxuga-gelo, né? Você nunca tem os recursos suficientes, você nunca tem segurança 100%, e eu acho que esse paradigma, inclusive na indústria dos próximos anos, isso vai ter que mudar porque essa conta está ficando muito cara para os governos, mas esse é outro assunto. E aí, o Threat Intelligence,
ele permite que a empresa, né, tente direcionar os recursos que ela tem, que são escassos, para onde ela efetivamente está mais exposta, tá? Né, assim, para mim esse é um dos grandes aspectos, né, ou melhor, um dos aspectos que eu acho mais interessante e importante quando você está olhando para a Threat Intelligence, é você entender efetivamente onde é que estão as ameaças para o seu negócio, né, para aquilo que você faz, e você poder colocar suas defesas mais orientadas a essas ameaças, porque você não tem dinheiro para fazer tudo, ninguém tem dinheiro para fazer tudo. Quando você relaciona isso com o pen test, né, o que você está fazendo, aí falando bem de Threat Intelligence, né, e não é só pegar a Liquid Database, né, olhando para a Threat Intelligence, é assim, cara, para esse setor aqui, ou para essas ameaças que eu identifiquei através do meu trabalho de Threat Intelligence, que eu estou mais exposto, vamos fazer um pen test focado na exploração desse tipo de ameaça, porque são essas ameaças que efetivamente a gente está mais exposto como negócio, né? E aí você extrapola o que é o SINT e você costura de novo um pen test mais orientado, né, aquele trabalho que você quer fazer. Só que isso, assim, na minha experiência, são poucas as empresas que têm esse grau de maturidade, né? Aí falando de realidade Brasil, né, que pô, indiscutivelmente, né, ainda que na América Latina eu tenha atendido diversos clientes, com essa parte ofensiva e essa parte de pentest, assim, certamente 85%, 90% dos trabalhos que eu de alguma forma estava envolvido foram no Brasil, né? Então, assim, essa maturidade de uma empresa que já tem essa área de inteligência desenvolvida, né, e vai costurar uma validação de teste, através do pen test, em cima desse tipo de ameaça, você está falando do topo da pirâmide, que em geral tem um red team próprio, né? É uma empresa normalmente do setor financeiro, é uma empresa que está, né, assim, tem um orçamento maior, tem uma preocupação, né, uma criticidade maior, e ela retroalimenta isso dentro do seu próprio time ofensivo. Diga, chega. Não, exatamente, Musa. Eu acho que você trouxe um tema aqui que, de fato, é um dos temas mais relevantes que existe atualmente, né? Porque quando a gente vai vender, né, para o cliente, ele sempre quer que você faça a maior quantidade de testes possíveis, no menor tempo possível, no menor custo possível e, né, ou seja, ele sempre quer tudo da melhor forma possível, né? E só para a gente tentar pensar aqui, Musa, que dica que você daria, né, para poder conscientizar esses gestores, né, fazer uma melhor contratação? Eu acho o seguinte, eu sentei do lado de consultoria, de prestação de serviço, e que seja do lado de fabricante, mais tempo que eu sentei como CISO. Eu fui CISO por 5 anos, num momento ainda muito inicial do mercado de segurança, né, que foi 2009 a 2014. E hoje, eu acho que, assim, não só, obviamente, o mercado cresceu muito, mas já talvez uns 5, 6 anos para cá, os CISOs se aproximaram muito, né? Eu lembro quando eu efetivamente sentei nessa cadeira, pô, você não tinha preparatório de CISO, né? Eu lembro muito bem, em fevereiro, na verdade era 28, 26, era uma segunda-feira, mas era a última semana de janeiro, eu sentei na cadeira e falei, cara, não tinha uma área de segurança, não tinha nada, né? Era uma empresa de pagamento móvel, por onde eu começo, né? E aí eu tinha lá, obviamente, né, com a experiência que eu já tinha ali, que não era pequena, por onde começar, o que fazer, o plano diretor de segurança, roadmap, política, e, inclusive como se via, né, naquela época é diferente de como se vê hoje. Por exemplo, inteligência de ameaça não existia como uma prática conhecida. Não vou dizer que não existia, que lá na NASA não faziam, mas assim, definitivamente não era. Você pensar em ameaça do seu negócio e fazer uma estratégia de segurança orientada à sua ameaça não era algo que existia na época. Mas pior, né? Eu não tinha com quem conversar. Eu não tinha, pô, para quem ligar e perguntar, bicho, o que você tá fazendo aí do teu lado? Porra, eu tô batendo cabeça aqui, pô. Eu lembro que eu estive uma política de segurança, cara, grande. E, porra, né, não serviu para muita coisa, né? O que eu fazia com aquilo? E aí, quando você pergunta assim, né, que dica, né, poderia dar hoje para um gestor, eu acho o seguinte: o primeiro ponto, né, é entender um pouco melhor para que você vai usar o pen test, né? E aí eu acho que muitas vezes a soberba, né, ou essa visão de que, puta, não, eu já sei, eu fiz o MBA, eu fiz isso, eu sei o que é pen test. Cara, mas desculpa, assim, pô, eu com 22 anos, e boa parte dele, a maior parte do meu tempo, de alguma maneira envolvido com pen test, ainda encontro novidade, ainda encontro discussões novas. Como é que, pô, quanto você trabalhou com pen test para realmente entender do assunto, né? Então, ter a humildade de escutar, né, e pensar, eu acho que é o ponto 1.
O segundo, e aí é por isso que eu relacionei esse tempo de estar do outro lado do balcão, né, de estar mais do lado de prestação de serviço, seja como fornecedor, seja como fabricante, seja como serviço, é que eu acho que isso veio melhorando muito ao longo do tempo, tá? Claramente, para mim, assim, na década de 2000 a 2010, o approach era um de quem estava contratando. De 2010 para 2020, na década seguinte, foi mudando mais ainda, e hoje, em 2020, a gente já tem eu acho que uma capacidade um pouco maior de entender o básico, que é o seguinte: tempo igual a dinheiro, né? Quem está do outro lado não está fazendo um favor, né? Quem está prestando serviço está ganhando dinheiro, mas não ganhando dinheiro de uma maneira ilícita ou de uma maneira errada. Pelo contrário, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso com o seu dinheiro, mas tempo é igual a dinheiro. E eu acho que quem contrata muitas vezes acha que quem está fornecendo tem a obrigação, cara, de se ferrar, entendeu? Assim, a sensação é lógico que talvez conscientemente ele não pense nisso, mas indiretamente é o que ele pensa. Tipo, cara, não, bicho, porra, é briga de preço. E aí, quando ele vai para essa abordagem de briga de preço, de menor preço possível, né, ele vai comprometer a qualidade. Quem quer que esteja prestando aquele serviço vai acabar comprometendo a qualidade. E aí, do ponto de vista de quem está prestando o serviço, é simples. Ou você está numa situação. Tem um amigo meu, empresário americano, que ele usa esse termo, e eu acho muito curioso, né? Enfim, não sei quanto que é famoso, mas eu conheci através dele, que é o AFD, Anything for a Dime. Né? Qualquer coisa por dinheiro. Quando você está montando a empresa, cara, você está ali rodando, bicho, dane-se. Então eu vou abrir minhas pernas aqui e sempre vai ter alguém com uma mentalidade anything for a dime. E quem está contratando tem que entender que essa é a realidade do outro lado. Eu acho que ele pensa muito na cadeira dele, entendeu? Que é o seguinte, cara, eu tenho um budget, eu quero fazer mais por menos, eu quero apertar todo mundo, eu quero enxugar todo mundo, e é isso aí. E aí o que ele vai terminar, consequentemente, é perdendo a qualidade. Do lado de quem está prestando serviço, claro, né, eu acho que canibalizar o mercado é péssimo, mas eu também entendo a situação do empresário que está na situação do anything for a dime. Ele tem uma conta para pagar no final do mês, ele tem funcionário embaixo, cara. Não tá, o pipe dele não tá bom, pô, ele está numa situação complicada, cara. É melhor eu ter isso aqui, dane-se, eu comprometo a entrega, né? Eu entendo que isso aconteça, mas essa situação é uma situação ruim, e ruim para o mercado como um todo. Né? E para quem faz um serviço de qualidade, o que eu acho que acontece hoje, né? Eu tenho visto, assim, eu não vou citar nominalmente aqui, mas empresas sérias de pentest, tem algumas no mercado, né? Não só brasileiro, mas global, né? Felizmente tenho contato com diversas empresas, cara, não quero esse projeto, não quero. Não tenho interesse em trabalhar com esse cliente. E aí, muitas vezes, o cliente, né? Isso acontece não só com pentest, mas eu acho que essa é uma realidade. Assim, cyber é o mercado que eu conheço, mas eu acho que isso perpassa outras realidades, que cara, ele acaba tendo que recontratar. Ele acaba, né, seja no MSS, seja num outro serviço, cara, ele contrata aquilo dali porque ele quer espremer, ele não tem a qualidade que ele esperava, ele não tem o apoio que ele esperava, ele não tem o resultado que ele esperava, ele precisa voltar, e aí ele desperdiça o orçamento, né, fazendo isso. Só para fechar, chega para já voltar para você, do ponto de vista de quem contrata, eu acho que é muito importante o conhecimento do que ele necessita como gestor, né? E ele saber colocar o orçamento dele da maneira correta, né? Aonde ele precisa, porque não necessariamente ele precisa do melhor pentest do mundo, não necessariamente ele precisa da melhor qualidade de entrega. Então, e aí tem empresas para tudo. Cara, não, esse pentest aqui é um pentest compliance, cara. Eu não estou preocupado com isso aqui não é um risco para o meu negócio, mas para eu resolver esse problema aqui, eu preciso dessa droga desse relatório. Cara, eu, se fosse gestor, não gastaria muito com esse teste, com certeza. Não é esse o objetivo dele. Ele tem outras coisas que ele precisa, talvez, com mais relevância para o risco do negócio. E quando o cara precisa efetivamente de segurança, ele precisa de qualidade. Ele tem que entender que isso vai impactar no preço. Ele vai ter que buscar alguém que vai entregar uma qualidade melhor. Diga, Chiga, perdão. Exatamente, Musa. Não, mas acho que assim, você resumiu muito bem, Musa, assim, queria agradecer aqui pela sua participação. Acho que a gente tem que gravar outro vídeo, né, falando um pouco mais sobre essas suas experiências, né, porque, bom, eu já te conheço há uns 10 anos, né, e acho que tem muito assunto para trazer e a gente falar. Mas, Musa, olha, muito obrigado pela sua participação aqui nesse vídeo, tá? Nesse mês da cibersegurança aqui na Europa. E, bom, pessoal, então, muito obrigado aqui por vocês estarem nos ouvindo e até a próxima, pessoal.